Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Tati de Oiá, você está no canal diário de uma umbandista. Provavelmente você está olhando para esse vídeo, se você assistiu o vídeo anterior, está pensando, ela está com a mesma roupa. Sim, porque eu gravei um vídeo na sequência, vou gravar dois temas sequenciais, aproveitar que eu tô inspirada, né? Porque depois bate aquele desânimo e aí eu deixo o canal de lado. Então vamos aproveitar enquanto a gente tem inspiração. Gente, hoje a gente vai falar de algo importante aqui, mas antes eu vou fazer meu merchan, porque eu vou fazer meu merchan, né? Gente, o merchan de hoje é em relação ao meu trabalho com as cartas ciganas. Eu sou cartomante, orientadora espiritual, e eu estou aqui para te ajudar nos seus problemas de corpo, mente e espírito, tá? Então, se você precisar de um direcionamento das cartas ciganas, o número do meu telefone WhatsApp está aparecendo aqui na tela. Me chame no WhatsApp para agendamento de consulta. Lembrando que eu não faço consultas gratuitas, as consultas são pagas porque esse é o meu trabalho. Eu sou uma cartomante profissional há mais ou menos 8 anos, tá certo? Então é o meu trabalho te orientar através das cartas, só que é pago, tá bom? Então, se você precisar de uma orientação, se você precisar saber de alguma coisa referente à tua vida, se você quer um conselho, se você quer uma direção, um rumo na vida, eu posso te orientar, tá? Vou resolver todos os seus problemas? Não, porque aqui não existe promessas, aqui existe sinceridade. Só me procure se você quiser ouvir a verdade, porque tem muita gente que me procura querendo ouvir aquilo que quer. Eu quero que você diga aquilo que eu quero ouvir, e eu prefiro nem pegar o seu dinheiro. Não, não é da minha índole. Se você pagar uma consulta, se você quiser ter uma direção, eu vou falar o que eu vejo e não o que você quer ouvir. Então esteja preparada para ouvir o bom e o ruim, o positivo e o negativo, tá certo? Sem mais delongas, vamos começar o vídeo do dia de hoje. Gente, o vídeo do dia de hoje, se eu tossir é porque eu tô doente, tá? Deixar avisado. O vídeo do dia de hoje é para você saber identificar quando aquele terreiro que você está visitando, que você está conhecendo, ele não é um representante da Umbanda. Sim, gente, tem terreiro de Umbanda aí, tem terreiro de Umbanda por aí, que ele é qualquer coisa, menos terreiro de Umbanda. Lembrando que os preceitos da Umbanda, né, as regrinhas básicas da Umbanda, um terreiro de Umbanda precisa seguir umas 3 regrinhas básicas. Amor, caridade e fé. Fé, amor e caridade. São 3 regrinhas básicas. E qualquer situação que aconteça dentro de um terreiro de Umbanda que fuja da fé, do amor e da caridade, não representa a Umbanda. Eu listei alguns pontos aqui. Eu listei 7 pontos interessantes pra gente abordar. Mas eu vou falar 8, porque o principal eu esqueci. Ah, gente, acontece. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, aí surge um tema e eu tenho que parar pra anotar correndo e às vezes eu esqueço alguma coisa. Porque é a espiritualidade que passa esses temas pra mim. Se eles passam esses temas é porque tem alguém que vai chegar nesse vídeo que precisa ouvir isso. Tá certo? Então vamos lá. O primeiro que eu não anotei, mas é o primeiro de todo, gente. Você vai bater o olho, se você vê isso dentro daquele terreiro, saiba que aquele terreiro não é representante da Umbanda. Ele diz ser da Umbanda, mas ele não representa a religião, tá? Primeiro, cobranças em dinheiro. Mas existem algumas ressalvas que precisam ser abordadas. Fui em um terreiro de Umbanda. Vou colocar aqui alguns exemplos para que vocês possam entender. Fui num terreiro de Umbanda. E esse terreiro de Umbanda, ele me cobrou valor em espécie para falar com a entidade. Esse terreiro me cobrou um valor em espécie para tomar passe, para benzimento, para receber um aconselhamento espiritual. Fuja. Esse terreiro não é de Umbanda, ele nunca foi de Umbanda, ele não representa a religião. Então tome muito cuidado. Se eu fosse você, eu nem pisava mais nesse terreiro. A Umbanda é caridade. E na Umbanda não pode ter cobranças para você receber ajuda espiritual. Vamos para a ressalva, porque eu acho muito importante, porque a gente precisa separar a caridade também, né? Porque tem muita gente folgada. E é a realidade. Fui no terreiro de Umbanda. E no terreiro de Umbanda, o pai de santo me cobrou um valor para jogar búzios
Búzios é do candomblé, mas tem terreiro de umbanda que também joga búzios porque o pai e a mãe de santo veio do candomblé, tá? Antes que alguém comece o burburinho, não, não tem, tem. Aceita que dói menos. A mãe de santo cobrou pra jogar cartas pra mim. Que marmotagem, né? Ela tá certa, ela tem que cobrar mesmo. Ela cobrou pra jogar búzios, cobrou pra... Tem que cobrar. Porque aquilo ali... Existe um estudo por trás do jogo de cartas, jogo de búzios. Tem todo um estudo. E não foi de graça. Eu, por exemplo, sou cartomante, orientadora espiritual e não aprendi gratuitamente. Eu tive que estudar. Eu me interessei pelo oráculo em algum momento da minha vida, não nasci sabendo, ninguém nasce sabendo jogar cartas. Qualquer pessoa que falar pra você, eu nunca estudei pra jogar cartas, é mentira, não existe isso. Ela teve que ter uma fonte de informação. Ela pode não ter feito um curso, paga um curso, mas ela pesquisou os significados na internet, ela aprendeu de alguma forma. Então não caia nessa ladainha de que a pessoa aprendeu do nada, isso não existe, tá certo? E para você jogar cartas, você precisa às vezes acender vela, incenso, você precisa periodicamente oferendar seus guias espirituais, seu Exu, sua Pombogira, sua cigana. Então tudo isso demanda valor monetário. Então é correto e deve ser cobrado sim consulta, porque na maioria das vezes as pessoas procuram um jogo de cartas para saber sobre macho. Dificilmente a pessoa vai procurar para saber sobre emprego ou sobre saúde. Na maioria das vezes é sobre macho ou sobre mulher. Então, tem que cobrar. Para saber disso é luxo, não é necessidade, tá certo? Então tem que ser cobrado sim. Conheço terreiro que faz de graça, gente, maravilha. Conheço terreiro que cobra, continua sendo banda, não deixa de ser um banda porque cobrou um jogo de búzios ou um jogo de cartas para você saber da tua vida. Até porque não é uma urgência. Ah, tô com problema de saúde, precisa abrir as cartas urgentemente. Não, você precisa procurar um médico urgentemente. Tá certo? As cartas, elas não são emergência, tá? Então vamos lá. Aí, ok. Se cobrou para dar passe, para conversar com a entidade, se cobrou para te passar um banho espiritual, fuja que não é Umbanda, não representa a Umbanda. É até vergonhoso isso, gente. Eu vi esses dias uma postagem no Facebook, nossa casa está disponível para passes, benzimentos, consulta com as entidades, valor de R$ 20. Eu fiquei passada. Eu comentei e depois me arrependi, mas comentei e deixei meu comentário lá. Mas me arrependi, porque a gente não deve nem entrar nessa baixa vibração. Não representa Umbanda, não é Umbanda e nunca será, porque a Umbanda é a caridade. Ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Tá? Consulta com as entidades incorporadas, cobrando para consultas com entidades incorporadas. Saiba que ali não tem nenhuma entidade. Aquela pessoa não está incorporada. Aquela pessoa tá mentindo para você. Segredinho aqui para nós, tá? Fuja. Não é terreiro de Umbanda e aquela pessoa não tá incorporada. Isso se chama marmotagem. Tá certo? Vamos para outro ponto? Se você vai num terreiro de Umbanda e lá você vê que as entidades, o pai ou a mãe de santo, oferecem maldades, destruições, amarrações, esse terreiro não é de Umbanda, esse terreiro não representa a nossa religião. Na Umbanda, é terminantemente proibido qualquer tipo de maldade contra qualquer ser vivo. Se eu faço um trabalho de destruição, eu estou fazendo uma maldade contra um ser vivo, contra um ser humano, independente se é um ser humano ou se é um animal. Se eu faço um trabalho de amarração, eu estou fazendo uma maldade, eu estou querendo deixar aquela pessoa do meu lado contra o livre-arbítrio dela. Qualquer coisa que foge ao livre-arbítrio não representa a Umbanda e não é Umbanda. A gente tá um pouquinho incomodada com o meu cabelo. Por isso que eu tô passando a mão toda hora, meu cabelo tá um pouquinho estranho. Mas, gente, faz parte. Me desculpe. Então, gente, tem maldade, destruição, amarração, não é Umbanda, não representa Umbanda e nunca será Umbanda. A Umbanda nunca será resumida a isso. A Umbanda é muito mais que isso. Está muito acima disso. Qualquer pessoa que faz maldade, destruições e amarrações é uma pessoa de baixa vibração. E na Umbanda, não aceitamos essa baixa vibração. Tá certo? Então, viu isso dentro do terreiro de Umbanda, já cai fora, né? Nem vá mais, não vai mais, porque se você quer seguir os preceitos da Umbanda, não pisa mais nesse terreiro. Se você foi em um terreiro e você viu a entidade machucando o médium,
Primeiro que é uma marmotagem, ali não tem entidade de luz. Provavelmente essa pessoa esteja realmente incorporada. Mas provavelmente ela está incorporada com o espírito obsessor. Aconselho você não retornar mais nessa casa. Isso não faz um terreiro não ser um terreiro de Umbanda, mas mostra um despreparo do médium, né? Porque isso tem nada a ver com a entidade não, tá? Isso daí tem a ver com o médium. O médium não tá incorporado, ele não tá firme com a entidade. Se a entidade está machucando o médium, queimando o médium com charuto, com cigarro, pisando em caco de vidro, comendo caco de vidro dentro de um terreiro de Umbanda, não tô falando de candomblé, gente, tô falando de Umbanda. Se isso você vê isso dentro do terreiro de Umbanda, é vaidade do médium, é ego do médium, não tem entidade ali incorporada. Não as entidades que trabalham dentro da Umbanda. Lembrando que as entidades não se resumem à Umbanda, mas todo e qualquer espírito que se prontifica a trabalhar dentro dessa religião, ele tem a obrigação de seguir os preceitos da religião. Então, não tem entidade ali. Pense 2 vezes antes de se consultar com esse médium, ou até mesmo de ir nesse terreiro. Ai, gente, tô tentando arrumar meu cabelo aqui, porque o negócio aqui não tá bonito, não. Mas enfim. Vamos lá, gente. Então a gente viu maldade, destruições e amarrações não representam Umbanda. Se a entidade machuca o médium, não representa Umbanda. Se tem cobrança para passe, para falar com a entidade, para passar banho, para receber orientação das entidades incorporadas, tá? Não representa Umbanda. Não é a Umbanda. Tá certo? Tati. Fui no terreiro, a entidade incorporou e jogou cartas para mim. Sou obrigada a pagar? Depende. Depende do que você acha. Primeiramente, que a entidade não precisa de oráculos para te orientar. Se ela utiliza o oráculo, não pode ser cobrado, porque a entidade está incorporada. E para que a entidade quer dinheiro? Ah, mas é para ajudar a casa. Então, você faz uma campanha dentro do terreiro para arrecadar fundos para aquela casa. Para ajudar na manutenção da casa, a pagar água, a pagar luz, a pagar aluguel, a comprar materiais para fazer trabalhos espirituais, para qualquer coisa. Nem que seja para enfiar no do Pai de Santo. Mas seja sincero, gente, eu tô pedindo doação. Vai doar quem quer. Quem não quer não vai doar e não é uma obrigação. Entendeu? Ah, eu preciso de doação para reformar o terreiro. Quem puder ajudar, não tá obrigando, tá colocando a arma na cabeça da pessoa e falando você tem que fazer. Não. Doa quem quer, ajuda quem quer. Isso não é errado. Vamos lá, gente. Xingamentos. Acontece muito. Já vi terreiros onde as entidades xingavam as pessoas da assistência, falavam palavrões e... Eu não vou mentir pra você não, pra vocês não, tá? Eu não posso ser hipócrita. Eu carrego uma pombogira que ela é um pouco desbocada. Às vezes ela solta um palavrão aqui, outro ali. Mas não é no intuito de humilhar ninguém, né? Pelo menos eu nunca presenciei uma situação como essa. E peço que nunca aconteça. Fé em Deus. Se você vai em um terreiro de Umbanda e você vê as entidades soltando um palavrãozinho aqui, outra ali, isso acaba sendo normal. Principalmente se a entidade for de esquerda, porque ela é muito próxima do ser humano. Então ela carrega alguns vícios que o ser humano carrega, por exemplo, vícios linguísticos, né? E ela usa, às vezes, até mesmo o palavrão como uma forma de descarregar ou de assustar algum tipo de energia. Tá? Mas se a entidade xinga as pessoas, a assistência, e manda ir pra casa tal, e manda tomar naquele lugar, e isso e aquilo, isso não representa a nossa religião, tá? Isso não encaixa com a regrinha do amor, né? Se você tá xingando a pessoa, significa que você não tá em um ato de amor ali com aquela pessoa. Então, cai fora, porque isso não representa a nossa religião. Esse terreno pode ser chamado terreno de Umbanda, não, se pratica esse tipo de coisa. É uma marmotagem aí, pode ser que aquele médium nem incorporado esteja. Que a entidade de luz não vai se prestar esse papel. Ridículo. Ó. Não vai se prestar esse papel ridículo, tá certo? Então, se tem xingamentos, não faz parte, não representa um bando. Se causa constrangimento. Se você foi num terreiro, o pai de santo, a mãe de santo, ou algum médium, ou as entidades disse algo que te causou constrangimento, saiba que eles não representam a religião. Você não pode se sentir constrangido dentro de um terreiro. Você tem que se sentir acolhido.
Geralmente o constrangimento vem de exposição da pessoa. Eu já vi em terreiros onde a entidade expôs, não sei, gente, eu acho que falei errado, expôs a vida do consulente para todo mundo ouvir. E ele, claramente a consulente ficou constrangida com a situação. Então, causou constrangimento, não representa Umbanda, tá? Entidade de luz não vai se prestar esse papel. A fazer isso, a tomar esse tipo de atitude, trazer o constrangimento para aquela pessoa que está ali se consultando. Escândalos. Se o terreiro é envolvido em escândalo, ele não representa Umbanda, tá? Se você presencia um escândalo dentro de um terreiro, aquele terreiro não representa a religião, tá certo? Brigas, sabe? Essas situações aí. Essas situações de brigas, entidade saindo tapa, uma entidade xingando a outra, os médiums se xingando, se batendo, se causando aquele rebuliço. Gente, se tem escândalo, se tem qualquer coisa que escandalize o médium, os médiums ou a religião, não representa a religião, certo? Então esse ponto aí não faz parte da religião. O sétimo ponto, né? Se os guias, as entidades daquele terreiro te dá maus conselhos, aquele espírito não representa a religião, ou pode ser que aquele médium nem esteja incorporado. Espírito de luz não vai expressar esse tipo de papel. Maus conselhos. Exemplo, vingança. Ele te induz a se vingar dos seus inimigos. Isso não é espírito de luz, tá? Espírito de luz não faz isso, não. Ele não induz. Os espíritos de luz, eles estão aqui para ajudar os seres humanos na tua evolução. Vingança não faz parte da evolução do ser humano. Ao contrário, perdão faz parte da evolução. Mas a vingança não, tá? Então, se ele te induz a se vingar ou fazer qualquer tipo de maldade contra qualquer ser vivo ou te traz maus conselhos, separa do teu marido, separa da tua mulher, enfim, não representa a religião, tá? Vou riscar essa parte do separa do teu marido, separa da tua mulher, porque eu já ouvi entidades de luz dar esse conselho, porque a pessoa apanhava do marido, o marido usava drogas, etc. E a entidade falou, separa desse homem. E não era uma coisa errada. Mas se ele te induz a fazer algo negativo, a destruir a tua família ou fazer qualquer coisa, isso não representa a religião. E além de não representar a religião, pode ser que aquele médium nem esteja incorporado. Ou seja, marmotagem. E o sétimo... Se as entidades dizem que vai matar seus inimigos, desconfie. O sétimo não é o oitavo, né? A sétima e a oitava, que no caso são os maus conselhos, por exemplo, a vingança, e a entidade dizer que vai matar seus inimigos, elas são muito atreladas uma à outra, né? Você percebe que não existe ali um espírito de luz, porque o espírito de luz ele não vai te dizer que vai matar seus inimigos, ele vai te proteger dos seus inimigos, ele pode até fazer com que aquela pessoa receba o troco pelo que fez com você, mas ele jamais vai dizer que vai matar seus inimigos. Isso é um mau conselho, isso é um mau direcionamento, e espírito de luz não vai fazer isso. Então, preste atenção. Tudo que eu falei aqui, para você identificar que aquele terreiro de Umbanda não representa a Umbanda, e talvez aquele médium nem esteja incorporado. São essas situações que fazem com que você perceba que você está entrando em uma furada. Então, abre os olhos, preste muita atenção. Se o terreiro tiver essas características ou essas situações, abre os seus olhos e peça o direcionamento da espiritualidade para saber se você está no caminho certo. Tá certo? Gente, tem alguma coisa a acrescentar? Coloca aqui nos comentários. Às vezes eu esqueci de algum ponto importante. Deixe nos comentários que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Tem muitas outras coisas que demonstram que aquele terreiro não é confiável e que aqueles guias podem não ser guias de luz, mas eu peguei aqui alguns pontos que eu acho que é interessante de falar nesse vídeo, tá certo? Um grande beijo pra vocês, curta, se inscreva no canal, comente, compartilhe com seus amigos, chame no WhatsApp para agendar consulta particular e receber um direcionamento. Grande beijos. E até mais. Tchau, tchau.